Fala família, de dentro para fora, Paulinho chegando por aqui para mais um vídeo, para mais um bate-papo, para mais uma palavra daquelas que vem para nos levantar por dentro, ok? E hoje nós vamos falar sobre organização. Primeiro organize a sua casa e depois veja Deus organizar a sua vida, ok? É sobre isso que a gente quer falar no vídeo de hoje, então fica comigo, até o final desse vídeo certamente você vai ser muito edificado. Beleza? Vamos lá, pessoal. A inspiração que eu tive para vir compartilhar com vocês a respeito desse tema, ela veio de um vídeo que eu assisti ontem. Ontem eu fazendo uma viagem, né? Mais ou menos uma hora e pouco ali, eu dirigindo e eu pensando, né, a respeito de organização, e eu estava ouvindo algumas coisas. E aí eu ouvi uma palavra que falava a respeito disso, de organização. E consecutivamente, né, a gente que tem esse contato diário com a palavra de Deus, você vai ver que tudo o que acontece você relaciona com alguma passagem bíblica, te vem à memória alguma citação da palavra de Deus, alguma experiência, né? E tudo isso de certa forma serve para nos ajudar, né? Para nos direcionar no caminho. E aí hoje eu pensei em gravar esse vídeo porque se foi bênção para mim, eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida também. Certamente você já se viu, já se pegou em alguma situação em que, por mais que você faça, por mais que você tente, por mais que você pense, parece que as coisas não rompem, parece que as coisas não avançam, parece que as coisas não prosperam na sua vida, né? Por mais que você se esforce, às vezes você tem a sensação de dar um passo para frente, dois para trás. Às vezes você tem a impressão de que não, poxa, agora vai, né? Você vai lá, se organiza, se planeja, e quando você acredita que as coisas vão romper, que as coisas vão avançar, acontece alguma coisa que te puxa lá para trás. Com você assim? Já aconteceu ou acontece com você assim também? Né? Por que eu estou te falando isso? Porque esse é o sentimento, essa é a impressão, é a sensação de muitas pessoas que eu converso, que eu conheço, que eu me relaciono. Né? E aí ontem eu estava ouvindo algumas coisas, como eu já disse para vocês aqui no início, e aí me veio algumas passagens bíblicas relacionadas à organização. Você vai ver que aqui a gente, né, eu trabalho com construção aqui, e é muito comum eu ver, né, as pessoas derrubando casas, derrubando árvores para levantar casas. Inclusive eu estou até aqui agora num parkway aqui, de frente aqui, do outro lado ali, tem um pessoal que está levantando uma casa ali, ó. Provavelmente eu vou trabalhar nela também, que é do meu construtor, né? Então, o que acontece? De nada adianta, né, o construtor chegar aqui, quiser, né, construir a casa mais linda que seja, a casa mais bela, mais bonita, com piscina, com isso e aquilo, se ele primeiro não limpar o terreno aqui, ó. O terreno aqui é pedregoso, né? Tem muitas pedras, muitas árvores, então aqui eles derrubam muito, né? Tem que limpar totalmente a área. Por quê? Porque não adianta você querer edificar nada, sabe? Seja lá o que for, sobre um terreno sujo, sobre um terreno não cuidado, não preparado. Você pode edificar o prédio que for, ele vai cair. Ele vai cair. Então eu costumo falar que a parte mais importante de toda a obra, né, é a foundation, é a base, é a fundação. E nas nossas vidas, pessoal, não é diferente. Por que eu estou dando esse exemplo? Né? Me veio aqui agora, eu estou de frente com a obra aqui e me veio esse exemplo. Porque muitas vezes nas nossas vidas é assim também. A gente quer mudar, a gente quer transformar as nossas realidades, a gente quer, sabe, viver experiências novas e quer construir coisas novas, mas a gente ainda não organizou a casa, a gente ainda não limpou o terreno, a gente ainda, sabe, não começou da maneira certa. E qual é a maneira certa, Paulinho? Quando eu estou no meio do caos, quando a minha vida está um caos, quando a minha vida está uma bagunça, quando a minha vida, sabe, está desorganizada, desordenada. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é se organizar. Porque eu tenho certeza que você quer ver milagres, você quer viver milagres, você quer experimentar, sabe,
transformação da parte de Deus, mas sem organização, primeiro, não vai. Porque Deus é esse construtor. Lembra, eu estou dando exemplo, peguei o exemplo aqui desse meu construtor aqui, que eu estou até aqui na casa dele, vim para terminar uma obra aqui para ele, um serviço. Se ele, que é ele, sabe, humano, limitado, né, para levantar uma casa, ele não chega aqui e sai botando a base, tá? De qualquer forma, ele vai primeiro fazer a fundação, vai primeiro fazer a base, concretar a base, sabe? Vai primeiro solar a terra, ele vai preparar o terreno, ele vai organizar o terreno para depois edificar uma casa. Por que que na minha e na sua vida vai ser diferente? Não vai. Deus é esse construtor. E antes de edificar a obra que seja, grandiosa ou nem tanto, pomposa ou nem tanto, não importa, doesn't matter. Entende? Deus é esse construtor e antes de edificar qualquer coisa nas nossas vidas, ele vai precisar preparar o terreno. E quando falamos de preparar o terreno, pessoal, estamos falando de organização. E essa parte, né, essa parte de organização, ela não compete a Deus, compete a nós. Compete a nós. Então eu não tenho dúvidas, né, de que você, para viver o milagre de Deus, e quando eu falo você, isso se aplica a mim também, tá? Porque a gente está no mesmo time, no mesmo barco, né? Estamos indo para a mesma direção, almejamos a mesma coisa, que é prosperar nessa vida, crescer, né, em Deus também, entende? Nós vamos precisar organizar nossa casa, organizar nossa vida. E aí eu poderia citar, né, eu vou dar algumas referências, mas eu poderia citar inúmeras referências bíblicas aqui de como Deus trabalha, de qual é o modus operandi de Deus. Nosso Deus é um Deus de organização, né? O apóstolo Paulo, para a igreja de Coríntios, ele vai falar bem assim, que o nosso Deus não é um Deus de confusão. Se ele não é um Deus de confusão, ele é um Deus de organização, entende? E aí, no livro da Gênesis, né, que é o princípio, o início de tudo, capítulo 1, verso 1, vai começar assim, ó. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Entende? Aí verso 2, e a terra era sem forma e vazia, ou seja, era o caos. Porém, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, ou seja, sobre a face do caos. Para que o Espírito de Deus pairava ali? Para trazer organização. Entende? E a Bíblia vai dizer, queridos, que quando Deus, né, para ele criar as coisas, ele começou a organizar, trazer ordem. E disse Deus, haja separação entre céu e terra, haja separação entre dia e noite, né? Brilho astro da noite, brilho astro do dia, água, porção molhada, porção seca. E Deus foi organizando as coisas. Ou seja, para ele trazer a criação, né, para ele poder agir ali, o nosso Deus começou a organizar as coisas. Logo a gente entende e aprende que o nosso Deus é um Deus de organização. Deus, ele age no meio do caos? Ele age no meio do caos. Mas qual a intenção dele agir no meio do caos? Trazer organização. Entende? Porém, a diferença aqui, pessoal, no início, no princípio, na Gênesis, não tinha homem. Então Deus precisou organizar. Depois que ele organizou tudo, ele botou o homem para gerir o negócio. Agora, na sua vida não vai ser diferente, não é Deus que vai vir organizar. Por quê? Porque você já está aqui. E você vai ver, e há de concordar comigo, que muitas vezes o caos que você vive hoje, porventura, né, você viva hoje, não foi Deus que criou. Às vezes foi você, às vezes fomos nós. Foi eu, fomos nós. Entende? Então, assim, muitas vezes nós queremos viver e desfrutar, sabe, de milagres, de coisas grandiosas em Deus, mas essas coisas só vão acontecer quando nós nos organizarmos primeiro. Nos organizarmos a nível da nossa casa. Quantas vezes, poxa, tem gavetas, né? Vou falar a palavra em inglês aqui que tinha me faltado, me sumido o nome. Quantas vezes, sabe, pô, tem gavetas aí na sua casa e bagunçado que você nem consegue achar as coisas. Tudo jogado, isso e aquilo. Isso é um sinônimo, sabe, de bagunça interna. Porque todo o nível de bagunça interna que a gente vive, isso se reflete no externo, né? E aí, uma outra passagem, Lucas, se não me falha a memória, João 6 vai nos dizer, Lucas também vai relatar a respeito da multiplicação dos pães.
uma multidão para ser alimentada, o que Jesus falou? Mandai-os assentar-se de 50 em 50. Jesus organizou primeiro o negócio para depois distribuir, fazer a multiplicação, né? Então, pegando esse exemplo, a gente vai ver que, poxa, muitas vezes a gente quer viver primeiro a multiplicação sem ter organizado, sabe, a casa, sem ter organizado a nossa mente, sem ter organizado os nossos projetos, nossos propósitos, os nossos sonhos, sem ter organizado a nossa família. Como que Deus vai operar a multiplicação quando ainda há desorganização nas nossas vidas? Não vai. De repente, seja isso que esteja empacando, travando, sabe, o seu rompimento, o seu crescimento, né? A falta de organização, porque Deus, ele quer prosperar, Deus, ele quer nos abençoar, Deus, ele nos quer multiplicar nessa terra, porque nós somos os filhos dele, filhos e filhas. E a maior alegria do pai é ver o seu filho prosperando. Então, não tenha dúvidas de que Deus é o maior interessado em nos ver prosperando, crescendo, avançando. Mas para que isso aconteça, vai ser necessário em algum momento eu e você pararmos para, sabe, pararmos de ficar esperando, né, a multiplicação e começar a nos organizar primeiro. Porque quando nós nos organizarmos, aí sim a multiplicação vai virar. É assim que Deus funciona, é assim que Deus trabalha, né? Então, poderia te citar aqui, dar outro exemplo, né? A mulher na Bíblia também diz, João 8 também, acho que é João 8, vai nos falar a respeito da parábola da mulher que tinha 10 dracmas, ela perdeu uma dracma, que era uma moeda de valor. O que ela fez? Ela foi organizar a casa dela, porque o que ela tinha perdido de valor não estava do lado de fora, estava do lado de dentro da própria casa. Porém, pela desorganização, entende? Ela havia perdido o seu talento, sua moeda de valor, né? E aí nas nossas vidas, novamente, quanto talento você tem? Sabe, quanto potencial você tem, mas de repente você não tem desfrutado disso. Por quê? Porque a sua vida está um caos ainda, está bagunçado, está desorganizado. E o nível de desorganização, ele drena a nossa energia, drena, sabe, a nossa capacidade de raciocinar, de pensar com calma, com tranquilidade. Então, às vezes, você chega dentro de casa, você não consegue raciocinar direito porque sua casa está uma bagunça. E aí o seu talento, o seu dom, o seu valor, né, sua habilidade está perdida, sabe? Se perde no meio dessa desorganização, no meio dessa bagunça toda. Mas Deus quer trazer organização nisso. Deus quer trazer multiplicação. Deus quer trazer prosperidade, provisão. Mas isso só vai se dar depois que você se organizar. Depois que você, sabe, pôr cada coisa no seu devido lugar. Aí sim você vai ter espaço, né, para raciocinar melhor, para pensar com mais clareza, para enxergar melhor as oportunidades, para agir melhor e naquilo e na hora que precisa, sabe, de uma ação, de uma atitude sua. Porque às vezes as nossas vidas, né, quando a gente se permite chegar nesse nível de emaranhado, de bagunça, é tanta coisa que a gente vive apagando fogo. Levanta um fogo ali, você vai apaga, levanta outro lá, você vai apaga. A gente vive sempre correndo atrás, sabe? A gente não consegue, no meio do caos, agir na frente. Entende? Então Deus quer trazer organização. Na verdade, Deus quer que você organize primeiro. Você precisa organizar a sua casa, organizar a sua vida, organizar suas ideias, seus planos, seus projetos. Poxa, Paulinho, você falando aí é bem isso mesmo, sabe? Poxa, eu tenho tantos sonhos, tantos projetos, eu planejo, eu escrevo tudo, mas eu não consigo botar em prática, sabe por quê? Porque no meio da bagunça, no meio do caos, você não consegue agir com clareza. Você não consegue, sabe, direcionar suas ações e atitudes com clareza, porque para aquilo que mais importa e na hora que precisa ser resolvido, entende? Então, para a gente finalizar aqui, Deus é o mais interessado em te ver prosperar. Deus é o mais interessado em te ver avançar nessa vida. Porém, isso não vai acontecer enquanto você não organizar a sua casa,
E quando eu falo de organizar a sua casa, é a sua vida, sabe? Os seus pensamentos, os seus planos, os seus sonhos, a sua família, o seu lar também, né? Se aplica ao seu lar também, né? Por quê? Porque quando você começar a se organizar, você vai ver que vai começar a abrir espaço para outras coisas, você vai começar a ter até mesmo energia para fazer aquilo que precisa ser feito. Faz sentido para você? Para mim faz muito sentido. Eu ouvindo antes de ontem, né, na verdade, antes de ontem, segunda-feira, nem sei quando você está vendo esse vídeo, eu estou gravando na quarta. Na quinta, na verdade. Na segunda-feira eu ouvi esse vídeo, né? Assisti esse vídeo ali e tal, estava dirigindo. E aí o desafio é o seguinte, né? Era escolha uma gaveta que seja da sua casa. Não pensa assim, não vou organizar minha casa toda. Você não vai fazer. Entende? Escolha uma coisa, uma gaveta que seja e pare, tire o tempo para organizar essa gaveta, que essa gaveta ela vai simbolizar, vai representar a sua vida. Entende? E aí foi o que eu fiz. Eu peguei meu closet, já tinha umas 2 semanas que eu estava falando que eu ia organizar e não organizava. Na segunda-feira à noite eu cheguei antes de ir pro jiu-jitsu, antes de treinar, eu falei, cara, eu vou organizar esse negócio. Eu também não vou deixar para depois, se eu deixar para depois eu não vou fazer. Peguei, joguei tudo para fora e fui organizando. Tinha roupa lá, roupa nova, mas que eu não usava. Falei, não vou doar. Tô abrindo espaço para prosperidade. Entende por quê? Porque a prosperidade gosta de ambientes organizados. A prosperidade gosta de ambiente organizado. Se a sua vida estiver organizada, a prosperidade vai chegar. Se a sua casa estiver organizada, a prosperidade vai chegar. Entende? É assim que funciona, né? E aí eu fui, fiz aquilo, e vocês não sabem o senso de proud, de prazer, de alegria, de orgulho que me deu em ver o meu closet organizado, todo organizado, entende? E automaticamente no outro dia eu já criei coragem para ir organizar outras coisas. Por quê? Porque uma coisa vai puxando a outra. A Bíblia diz que assim como que um abismo chama outro abismo, né? Logo a gente pode entender também, sabe, que um espaço desorganizado atrai outro espaço, porém, uma organização, uma área organizada vai atrair, vai impulsionar outras áreas organizadas também. Ok? Então é isso. É isso. Senti no coração de vir aqui compartilhar com vocês, porque me abençoou, tá? Já fez bem demais para mim. Né? E eu tenho certeza que vai te abençoar também, vai fazer bem para sua vida. Entende? Primeiro você se organiza, depois Deus envia a prosperidade, né? Primeiro você se organiza, depois Deus envia a prosperidade. Entende? Então é isso, ficamos por aqui. Que Deus te abençoe. Faça o voto de paz e prosperidade sobre sua casa, sua vida, sua família. Nos vemos no próximo vídeo.